A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Naldo Vieira, criador do canal Experiência da Bíblia e também criador da página Experiência da Bíblia. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que já são inscritos no meu canal Experiência da Bíblia no YouTube e agradecer também a cada um de vocês que segue a nossa página aqui no Facebook Experiência da Bíblia. Desde já eu sou muito grato também a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar trazendo a palavra para cada um de vocês. Por isso, desde já eu já quero pedir que você não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos, que você se inscreva no nosso canal e que você também não deixe de seguir a nossa página Experiência da Bíblia. Compartilhe com as pessoas que você acredita que essas palavras podem trazer cada vez mais um despertamento espiritual. A palavra que eu estarei trazendo hoje se encontra em João, o capítulo é de número 10. João, capítulo de número 10, e o versículo é de número 24, que assim está registrado. João 10 e o verso de número 24 está registrado assim: rodearam, pois, os judeus a Jesus e lhe disseram: até quando terá a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz a nós abertamente. Os judeus rodearam Jesus e perguntaram: se tu és realmente o Cristo, fala para nós abertamente. Muito bem. Através dessa palavra, nós vemos claramente que os judeus estão procurando informações diretamente com o Senhor Jesus. Mas nós sabemos claramente que os judeus, eles não acreditavam em Jesus, assim como muitos daquelas pessoas que andavam com Cristo naquela época. Hoje nós vivemos um período da qual as pessoas têm se perguntado quem realmente é Jesus. Mas muitas delas não querem ter um relacionamento com Jesus. Você conhece talvez alguma pessoa que diz: eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas quando se trata da pessoa de Cristo, essas pessoas o rejeitam por não conhecer Ele e não saber nada ao seu respeito. Por isso nós devemos aprender que o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo com um único objetivo: de salvar a humanidade. Jesus disse: todos os sinais que eu faço não é de mim mesmo, mas sim o Pai que está em mim é que opera estas maravilhas, para que vocês acreditem que eu sou filho de Deus, que eu sou enviado da parte de Deus para salvar todos aqueles que nele acreditassem. Mas muitas pessoas não acreditavam, muitas pessoas o rejeitavam. E hoje muitas pessoas estão rejeitando também por não conhecer e também não querem se aproximar do Senhor para ter intimidade de aprendê-lo e conhecer mais da pessoa de Cristo. Muito bem, quando nós lemos esse versículo, nós sabemos claramente que Jesus estava em algum lugar. E esse lugar nada mais era de que o alpendre. Ele estava no alpendre, ali onde ficava o templo de Salomão, aonde estava erguido aquela construção maravilhosa, da qual as pessoas se admiravam, da qual as pessoas vinham de vários lugares para ver que tamanha construção, a ponto de que a Bíblia dá testemunho que os seus discípulos, a Jesus está saindo ali das proximidades do templo. Ele diz: mestre, veja que construções tão maravilhosas, tão grandiosas. E Jesus lança até ali, naquele momento, uma profecia dizendo: veja tudo isso, em breve tudo isso será derrubado.
Tudo isso será destruído e não ficará aqui pedra sobre pedra. Algumas pessoas acreditam que aquele templo jamais poderia ser destruído, porque o tamanho e a grandiosidade deles, e também a proteção que ele tinha do próprio Deus, isso jamais poderia acontecer. Só que eles não estavam percebendo que a presença de Deus já não estava mais lá no templo, que a presença de Deus agora estava se retirando do meio deles. Por quê? Porque a Bíblia diz que João Batista estava lá no deserto pregando, e quando mandaram a ele mensageiro, perguntaram se porventura ele seria o Cristo. João Batista dá um testemunho dizendo, e faz uma revelação poderosa naqueles dias, dizendo: eu não sou o Cristo. E eles perguntaram: quem és tu? Para que nós levamos as informações àqueles a quem nos enviou para te perguntar. E João Batista afirmou dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto. A presença de Deus já não estava mais nos templos, porque as pessoas da qual conduzia os templos já estavam corrompidas. As pessoas já tinham se afastado da presença de Deus. Na nossa tradução hoje, aquelas pessoas que conduziam o templo, elas já estavam mortas espiritualmente. Mas elas ainda acreditavam que elas tinham a presença de Deus. Mas quando João Batista começou a pregar ali próximo do Jordão, que as pessoas começaram a ir a seu encontro, as pessoas reconheceram que verdadeiramente o Senhor Deus já não estava com a sua presença no templo, porque muitos que estavam ali estavam indo em busca do batismo de João para reconhecer que verdadeiramente eles estavam totalmente afastados da presença de Deus. Mas os religiosos, ainda com a sua dureza do seu coração, ainda ficava e resistia ainda, ia ao encontro de João. E quando eles iam, era para quê? Para caçar um meio de invalidar toda a pregação e todo o ensinamento de João Batista ali no Jordão. E aquelas pessoas chegavam para até mesmo invalidar a pregação de João Batista. Mas a Bíblia diz que João Batista, ao ver aqueles homens vindo em sua direção, João começava a pregar de uma forma muito ousada, cheio do Espírito Santo. E João começava a dizer: raça de víboras, quem vos induziu ou quem vos ensinou a vocês a fugir da ira vindoura? Quem ensinou a vocês que tem algo muito poderoso para acontecer logo logo em Israel? E aquelas pessoas, creio eu, que ficava angustiada entre si, mas eles não tinham o poder e nem tinham a coragem de enfrentar João naquela época. Porque muitas pessoas acreditavam que João realmente era um profeta. E logo mais tarde, o Senhor Jesus, ele mesmo dá testemunho, dizendo: João Batista, ele não tem igual a ele, porque nascido de mulher, João é o maior. O próprio Jesus deu testemunho de João, dizendo: este sim é um profeta, este sim é um enviado da parte de Deus, porque ele não buscou acomodismo nos templos, mas sim ele buscou a agradar o próprio Deus. João Batista, ele foi tão humilde na sua trajetória, no seu ministério, que ele disse: olha, eu batizo com água, mas tem um que vem após mim, esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista estava dizendo: ele é tão poderoso, mas tão poderoso que eu não sou digno. Eu não sou digno de mesmo carregar ou desatar sua sandália.
João Batista deu esse testemunho de Cristo. E logo nos dias seguintes a Bíblia diz que João Batista teve o prazer de ver o Salvador. Ele disse, é esse daí de quem eu estava dizendo, esse daí sim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi um momento tão prazeroso para João, assim como será para cada um de nós que testifica e que anuncia o Evangelho de Cristo. Imagine só, nós estamos pregando o Evangelho e de repente o céu é rasgado, assim como está profetizado. Que o Senhor virá sobre as nuvens. E naquele momento de pregação, nós dissermos, aí sim está se cumprindo tudo que nós evangelizamos. João teve esse privilégio de quando ele está anunciando a chegada do Messias, ele olhar e ver o próprio Cristo. Imagina só que alegria que João ficou. E Jesus se dirigiu a João e ele disse, Senhor, por que vieste a mim? Eu é que careço do seu batismo. Mas Jesus humildemente disse, mas é necessário que você me batize para que se cumpra toda a justiça. Todo o ensinamento, tudo que foi profetizado, João, é necessário que se cumpra. E o Senhor deixou bem claro, ele disse, eu não vim, João. E falou também para as multidões que o seguiam, dizendo, eu não vim abrogar ou mudar as leis. Não vim, mas sim eu vim para cumpri-la. Agora, muito bem, os judeus que arrotearam o Senhor Jesus com o intuito de saber se realmente ele seria o Cristo, eles não acreditavam em Cristo, mas eles queriam saber. Eles queriam que Jesus soltasse alguma palavra para que eles tivessem alguma brecha para aprisionar, para o apredejar e até mesmo matar o próprio Cristo. Mas o que aconteceu? Jesus respondeu e lhe disse, já vos tenho dito e não crestes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não crede, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus, ao falar isso, você pode imaginar a ira daqueles homens. Em saber que Jesus estava dizendo, olha, eu já tenho dito, mas vocês não acreditam em mim, porque vocês não sois das minhas ovelhas. E Jesus ainda acrescentou dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a partir de agora, irmão, eu já quero liberar uma palavra para você. Quanto tempo não tem que Jesus veio a este mundo e se entregou por mim, por você, e até hoje ele te chama. Até os dias de hoje ele te convida para a salvação, para a vida eterna. O que você tem esperado? O Senhor te convida até os dias de hoje. Se você realmente faz parte desta família de Cristo, dos filhos de Deus, que em breve subirão para a glória, você precisa ouvir esta palavra. Você precisa estar com o coração quebrantado, o coração humilde, para receber esse convite. Aqueles homens perguntaram a Jesus, mas não era para seguir a Cristo. Eles perguntaram buscando alguma ocasião para prendê-lo e para matá-lo. Mas Jesus sabiamente disse, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não acrediteis, porque não sois da minha ovelha. Muito bem, ele saberia realmente se Jesus era o Cristo? Primeira coisa que nós devemos observar é aonde que o Cristo realmente nasceria.
Ele sabia onde o Cristo realmente nasceria. Você vai ver que um momento Jesus está convidando os seus discípulos. E a gente vai ver que o Senhor encontra Filipe. E de repente Filipe vai até Natanael. E diz: Natanael, vem que nós encontramos o Cristo. Nós encontramos aquele de quem os profetas profetizaram. E Natanael falou: quem é porventura esse Cristo? E Natanael disse: só é Jesus, filho de José de Nazaré. Aí ele disse, Natanael respondeu da seguinte forma: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é isso que muitas pessoas estão se perguntando. Hoje, nos dias atuais, será se realmente Jesus é o Cristo? Muitas pessoas estão se perguntando, porventura Jesus realmente é o Filho de Deus? Mas a Bíblia vai dar cada vez mais referência que tudo que foi profetizado se cumpre e se cumpriu somente na pessoa de Cristo até os dias atuais. E ninguém invalidou isso e nem vai invalidar, porque o Senhor Jesus, ele realmente é o Cristo. Você vai ver que quando os discípulos foram presos, depois que Cristo ressuscitou, eles começaram a pregar a palavra, eles foram presos. E quando eles estavam presos, eles foram levados adiante de Gamaliel. E Gamaliel falou abertamente, dizendo: olha, não podemos ficar com esses homens presos, porque nós devemos observar que antes desse Cristo, que eles pregam aí, que anuncia esse Jesus, levantou alguns, que eles ganharam seguidores, mas depois que eles morreram, se acabaram. Depois veio outro e conseguiu também uma boa parte de seguidores, mas também não vingou, ou seja, não teve vigor nenhum, porque ele também não era o Cristo. Mas esses aí estão anunciando que Jesus realmente é o Cristo. E eu vou dizer abertamente para vocês, se realmente esse for o Cristo, nós não podemos lutar contra Deus. Porque se nós, quanto mais prender, mais essa obra vai crescer. Porque nós estaremos lutando contra o próprio Deus e ninguém pode vencer o próprio Deus. Mas deixamos eles ir. Se realmente for de Deus, essa obra não pode ser impedida. Mas se não for, com pouco tempo, ninguém nem lembrará. Mas, mesmo assim, os discípulos foram açoitados e proibidos de continuar anunciando o Evangelho. Mas eles comprovaram que esta obra não era simplesmente de homens, mas sim essa obra era do próprio Deus. E até os dias atuais hoje, cada vez mais só cresce. Quanto mais os cristãos são abatidos, quanto mais os cristãos eles são impedidos de pregar o Evangelho, mais a palavra de Deus cresce. Cada vez mais a palavra de Deus avança. Ninguém pode impedir. Não há cerca que impeça de o Evangelho de Cristo cada vez mais crescer no meio da humanidade. Mesmo com os cristãos presos, mesmo assim, aqueles quando era preso, eles evangelizavam também os presos. Mesmo quando eles estavam lá fora, eles também evangelizavam. No meio das autoridades, aonde quer que chegasse um cristão, eles estavam anunciando o evangelho da salvação. E estava ali as palavras. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus, a palavra de Deus vai dizer lá em Ezequiel, que o Senhor tem muitas ovelhas espalhadas pelo mundo. Muitas ovelhas entregues às feras, abandonadas pelos pastores. E Jesus disse, ou seja, o próprio Deus falou na sua palavra em Ezequiel dizendo: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Uma prova de que Jesus é o Cristo, nós sabemos claramente
que se encontra a primeira das profecias, lá em Malaquias. Malaquias deixa uma profecia dizendo e falando a respeito do Cristo. Malaquias não, perdão, Miqueias. Miqueias deixa uma passagem claramente dizendo aonde o Cristo realmente nasceria. Vamos entender essa palavra? Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia em Miqueias, o capítulo de número 5 e o verso de número 2, que assim está escrito: E tu, Belém, Eufrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cuja origem são desde dos tempos antigos e desde os dias da eternidade. A primeira referência que mostra que o Senhor Jesus é realmente o Cristo é que ele nasceu em Belém. Assim como foi profetizado, assim se cumpriu na pessoa de Cristo. Ele realmente nasceu em Belém de Judá. Outro ponto primordial para que nós saibamos de quem o Senhor Jesus seria filho. A Bíblia vai dizer lá em Isaías 7, louvado seja Deus. Se você tem uma Bíblia, mais uma prova de que Jesus realmente é o Cristo, está lá em Isaías 7, o versículo de número 14, que vai nos mostrar claramente, dizendo assim, aleluia, Isaías capítulo de número 7, e o versículo 14 está escrito assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e este será o seu nome, Emanuel, que significa Deus conosco. E isso se cumpriu na pessoa de Maria. A nossa irmã, ela foi obediente ao Senhor Deus e ela aceitou aquele pedido da qual o próprio Deus enviou o seu anjo e disse a ela: Maria, você foi escolhida entre as mulheres para ser a mãe do Salvador, ou seja, do Filho de Deus, o seu primogênito. A Bíblia diz que Maria ficou um pouco com medo porque ela não entendia aquilo. Por ela ser uma moça virgem e não ter tido ainda um contato com a pessoa de Deus assim, tão de repente, digamos. Porque é algo surpreendente, uma mulher está ali, de repente um anjo aparecer e dar uma notícia já de uma missão. E aí, onde nós percebemos um ponto primordial para a nossa fé cada vez mais ser acrescentada. Você precisa, assim como eu também preciso, estarmos preparados para obedecer e fazer a vontade de Deus. Porque não sabemos a que momento o Senhor vai nos usar. E se Ele, quando nos procurar, que nós estejamos preparados para cumprir esta missão. Porque a Bíblia diz que no meio da vinha havia um pé de figueira. E aquela figueira, ou seja, aqueles figos, não produzia fruto. Até que um dia o dono da vinha veio e disse: corta essa figueira, tira ela daqui do meio, esse pé de figueira, porque ela não produz fruto. Por isso nós temos que estar atentos. A qualquer momento o Senhor, assim como Ele tem me usado, Ele pode usar você também. Se você não estiver preparado, possivelmente você terá más oportunidades. Lembra do servo infiel? Você lembra daqueles que recebeu o talento? Ele recebeu o talento e não quis multiplicar, porque ele ficou com medo.
Ele ficou com medo do seu Senhor. Por isso você e eu não podemos ter medo do que o Senhor nos entregou. Se Ele nos entregou é porque Ele nos confia. Ele sabe que nós vamos produzir. E se Ele deu é porque Ele sabe da nossa capacidade. Por isso, se você tem um dom de evangelizar, evangelize a palavra de Deus crendo. Se você tem um dom de louvar, louve ao Senhor, não para ser reconhecido por homens, não para receber titularidade nos templos, mas sim para a sua adoração, o seu louvor, poder chegar diante do trono de Deus e Ele possa receber como aroma suave e agradável. E se você recebeu o dom de cuidar das coisas do Senhor, faça isso com alegria. Não faça isso com constrangimento. Porque a Bíblia diz que Deus agrada de quem faz, ou quem dá, ou quem contribui com alegria. O Senhor não quer nada forçado, nada fingido, nada por... eu tenho que fazer isso por... Não, o Senhor quer que você faça com alegria. Porque o Senhor, Ele deixa bem claro. Ele não quer que ninguém esteja obrigado a Ele. Ele quer que a gente faça por amor e gratidão e reconheça quem Ele é. Louvado seja Deus por essas palavras. Muito bem, nós sabemos que o Messias nasceria em Belém porque foi profetizado lá em Miqueias. Depois nós vemos que o sinal seria que ele nasceria de uma virgem. E Jesus assim aconteceu. Ele nasceu da virgem de uma mulher chamada Maria. Esta mulher não teve medo de se expor, de levar a sua missão adiante. Mesmo com todos os problemas e dificuldades, ela acreditou naquela missão e foi até o final. Veja que perigo que a nossa irmã correu. Servir a Deus é para quem tem coragem. Jesus disse, foi Jesus que disse, está escrito, que os covardes não herdarão o reino de Deus. Aqueles que começou e voltar atrás não é digno dele. Por isso eu e você, se nós começamos, nós temos que ir até o final. Caso contrário, eu e você não serviremos para entrar no reino de Deus. Porque os covardes, os fracos, não fraco em questão física, mas aqueles que conhecem a palavra e sabem a recompensa que terá e sabe a salvação que espera, se eles se acovardarem e ficar somente buscando nesta terra, estes serão os mais miseráveis, segundo a palavra de Deus. Ponto 3, nós sabemos que Moisés anuncia. O próprio Moisés diz como ele seria. E aonde está escrito isso? Lá em Deuteronômio, Moisés faz uma afirmação poderosa. Deuteronômio capítulo 18, e o versículo é de número também 18, que está escrito assim: Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe fará tudo. E ele falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir a minha voz, ou seja, as minhas palavras, que eu lhe falar em meu nome, eu o requererei dele, disse o Senhor. Veja que Moisés já está alertando, dizendo, em breve, o Senhor Deus, ele vai levantar, ele vai trazer entre teus irmãos, que esse será como eu, e ele terá as palavras do próprio Deus na sua boca, e tudo que ele vos disser, não desobedeçam, mas sim obedeça a ele, porque o que ele disser assim acontecerá, e tudo que ele profetizará também vai acontecer. Ou seja, o que ele disser que vai ser salvo, mas porém o que ele disser que vai ser condenado, vai ser condenado. E Jesus ainda foi muito mais além, dizendo, olha, vocês procuram
encontrar a vida eterna, ou seja, você lê a Bíblia ou a lei, porque achas nela ter a vida eterna, mas elas mesmas é quem testifica de mim. Em outro momento, Jesus foi muito mais além, dizendo assim: vocês acreditam tanto, vocês dizem que obedecem tanto os escritos de Moisés, mas foi o próprio que escreveu ao meu respeito, era de mim que Moisés estava falando nas escrituras. E por que vocês não acreditam nem nos escritos e nem em mim? Isso foi uma afronta ainda muito mais para aqueles judeus, segundo o que eles entendiam, porque eles não queriam aceitar de maneira nenhuma que Jesus era o Cristo, porque eles acreditavam que Jesus, quando viesse, ia reinar sobre todos, ia ter um reino eterno ali, ia fazer grandes coisas. Mas Jesus veio como humilde. Por quê? Presta atenção. No ponto 4, Jesus entraria em Jerusalém com triunfo. Isso está escrito lá em Zacarias capítulo 9 e o versículo de número 9 também. Veja o que está escrito em Zacarias. Jesus iria triunfar entrando em Israel. Vamos ver? Zacarias, capítulo de número 9, e o verso 9 está escrito assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um animalzinho, filho de jumenta. Jesus entraria em Israel como? Ele não ia entrar em cavalo, ele não iria entrar em carruagem, ele não iria entrar em nenhuma daqueles carros egípcios daquela época, nem nos cavalos lá dos romanos que estavam, digamos, controlando naquela época. Mas ele entraria conforme o que foi profetizado. Ele entraria amontado em um jumento. E o que aconteceu? Jesus entrou. E aonde se cumpriu isso? Vamos ver? Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 21. O cumprimento da profecia de Zacarias. Olha que maravilha. E eles não compreenderam isso. Mateus capítulo de número 21, verso de 1 a 9. Está escrito assim: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de frente dos vossos, e logo encontrarei uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei, filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo conforme Jesus lhe ordenaram, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cantavam, ou seja, cortavam ramos de árvore e o espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? A multidão
dizia: este é Jesus, o profeta da Galileia. Mas eles não compreendiam que ali estava se cumprindo uma profecia da qual Zacarias tinha anunciado no Antigo Testamento, que o Senhor Jesus, o Cristo, o Emanuel, que significa Deus conosco, entraria humildemente amontado em um jumentinho. Por que as pessoas não compreenderam isso naquela época? Sabe por que elas não compreenderam? Segundo as Escrituras, porque elas haviam se desviado, elas haviam se corrompido. Por isso que quando Jesus pregava a palavra, elas não queriam aceitar, porque Jesus pregava a verdade. E a verdade já não estava com eles. Por isso que hoje, nos dias atuais, meu irmão, você, minha irmã que me ouve, quando a gente pregamos a verdade, as pessoas nos rejeitam, nos criticam, xingam, diz coisas absurdas contra nós. Mas nós não estamos falando simplesmente de nós mesmos. Nós estamos falando do Salvador, Jesus Cristo. Se cumpriu o que estava profetizado. Ele nasceria em Belém. Isso se cumpriu. Jesus nasceu em Belém. Você vai ver isso em Mateus capítulo 2, de 1 a 6, o nascimento de Jesus em Belém. Depois, você vai ver que a Virgem conceberia um filho, que é o Cristo. Você vai ver isso em Isaías profetizando e se cumprindo em Mateus 1, 18 a 25. Também Lucas, você também vai ver em Lucas 1, de 26 a 38. Por isso que é bom você estar sempre lendo a palavra de Deus, para que você possa aprender isso, para que quando você possa evangelizar, tiver oportunidade, você tenha uma visão mais ampla de falar quem realmente é Jesus. Você vai ver também que no ponto 5, o Messias seria rejeitado pelo seu próprio povo. E isso se cumpriu. Aonde está escrito isso? Isaías 53. Isaías 53 e no Salmo 118. Vamos ver Isaías 53 e o verso de número 13. Isaías 53 e o verso de 1 a 3 está escrito assim. Isaías 53, de 1 a 3 está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e com raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era, no verso 3, desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalhos, e como um que de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías já dá um alerta dizendo, quando o Cristo nascer e quando ele vier, que ele se manifestar, ele será rejeitado. Porque ele não haverá nele formosura, ele virá trazendo a palavra de Deus, a presença. Irmãos, vejam uma coisa. Onde havia a presença de Deus? Na arca. A arca tinha alguma formosura? Não tinha. Mas o que tinha dentro e o que se manifestava era a presença de Deus. Tem gente que diz, não, mas a arca era de ouro. Não, eu estou falando no formato, no que ela mostrava. Porque tem muito mais coisa mais bonita do que a arca, falando em questão de literal, objeto. Haveria coisa muito mais bonita do que a arca. Mas a arca não era para expor boniteza, mas sim para carregar a presença de Deus. Por isso que Deus se agradou de mandar o seu filho humilde, não bonito, não formoso, para que as pessoas acreditassem no que ele era e no que ele falava, e não por aparência. Entendeu? Porque o próprio Deus diz, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está por fora, ou seja, o exterior. Mas Deus vê o interior. E é isso que ele
quer que nós façamos também, que nós vejamos o que está por dentro. Mas isso nós perdemos, porque nós desobedecemos a Deus todos os dias. Todos os dias o Senhor tem algo para nos revelar, e mesmo assim nós desobedecemos a Ele e perdemos muitas coisas que o Senhor havia de nos entregar para que nós viéssemos aperfeiçoar cada vez mais e fazer a sua vontade. Veja que os judeus cercaram Jesus perguntando: se tu és mesmo Cristo, diz a nós. Mas eles não queriam saber, porque tudo que Jesus estava fazendo estava se cumprindo conforme as profecias, e eles não aceitavam, porque eles estavam cegos, eles estavam totalmente desviados. E isso é o que acontece muitas pessoas nos dias que vivemos. Pessoas estão totalmente desviadas da presença de Deus. E quando você leva uma palavra verdadeira para eles, eles recusam. Eles buscam explicação para defender o seu erro. Quantas e quantas pessoas você mesmo pode conhecer que você levou a palavra e sempre as pessoas têm uma desculpa. Sempre ela tem uma forma de se defender e de fugir da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que ninguém foge da presença de Deus. Ninguém, não importa onde que essas pessoas vá, elas não conseguirão fugir da presença de Deus. E no grande dia, elas irão prestar conta de tudo o que fizeram. Por isso Jesus disse: vocês não acreditam em mim, porque não sois das minhas ovelhas. Porque tudo está escrito a meu respeito e eu estou fazendo tudo conforme está escrito. Eu não estou fugindo de nada. E vocês são a prova verdadeira, porque eu estou manifestando conforme está escrito a meu respeito e vocês não acreditam. E vocês dizem que são filhos de Deus, mas não me amam, não gostam de mim. Vocês procuram fazer totalmente o contrário. A ponto de ele dizer: esse Jesus está louco. Quem procura fazer o mal a ele? Mas a Bíblia dá testemunho dizendo: eles procuravam todos os momentos um espaço para prender Jesus e até mesmo matá-lo. Irmãos, nós sabemos claramente que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. O que você está fazendo aí no mundo ainda? Por que você desviou do caminho do Senhor? Pedro, uma certa vez Jesus estava pregando e as palavras de Jesus estavam muito, não pesada, mas forte para a compreensão daquelas pessoas, porque elas não queriam deixar as coisas do mundo. Elas não queriam renunciar às coisas deste mundo. E Jesus começou a ensinar, dizendo: olha, agora nós estamos chegando um período que vocês são necessários comer da minha carne. É necessário que vocês bebam do meu sangue, porque senão vocês não terão vida. Aqueles homens não conseguiram entender. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, muitos deles, começaram a ir embora. Por isso, irmão, nós devemos aprender que aqueles que forem embora é que não estava realmente alicerçado em Cristo, que não estava realmente acreditando em Cristo. Porque aqueles que acreditam em Cristo, mesmo quando eles não compreendem o agir de Deus, eles continuam firmes. Veja Pedro. Pedro não compreendeu também aquilo. Ele veio para Jesus, caçar um meio de Jesus maneirar suas palavras. Ele disse: Senhor, as pessoas estão indo embora. Ou seja, ele estava querendo dizer: o Senhor não fica preocupado porque aquelas pessoas, aquelas multidão que seguia, até mesmo os teus discípulos que te seguiam agora estão indo embora? E Jesus olha para Pedro e fala assim: você quer ir com eles? E Pedro dizendo: para onde eu irei? Se só tu, Senhor, tem a palavra da vida eterna. Por isso, irmão, nós devemos perseverar, assim como Pedro perseverou. Mesmo quando ele o negou, a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente, ele se arrependendo, dizendo: eu fiz coisa terrível. Como eu receberei o perdão do meu Senhor? Mas ele não lembrou que o Senhor disse: Pedro, não fique triste, mas você vai me negar.
que me conhece. Ele disse, não, Senhor, não farei isso. Ele disse, Pedro, isso vai acontecer, mas não fique triste com isso, porque eu ressuscitarei. Mas Pedro não lembrou desse momento. E é isso que acontece, irmão, quando nós falhamos, muitas das vezes nós queremos sair da presença de Deus porque achamos indigno de permanecer e de continuar a caminhada. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflição, no mundo vocês terão rejeição. Haverá momentos que vocês irão chorar. Haverá momentos que vocês até pensarão em desistir por conta da limitação de vocês. Mas lembre-se que eu venci e vocês também vencerão. Lembre-se que eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que envie o Consolador. E esse estará com cada um de vocês até a consumação do século. Vocês não estarão sozinhos. E lembre-se, o mundo não me verá mais. O mundo não me verá mais. Mas vocês me verão. Porque eu estarei com cada um de vocês até a consumação do século. E outra, tudo que vocês me pedir, se vocês crê, isso acontecerá, porque eu estarei diante do Pai, intercedendo por vocês, eu estarei pedindo a Ele. Irmão, se você está afastado do caminho do Senhor, não perca tempo, venha ao encontro do Senhor enquanto é tempo. O Senhor quer salvar a tua vida, Ele quer salvar a tua família. Se você nunca teve um encontro ainda com o Senhor, não perca tempo. Essa salvação é para todos que nele crê. A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Mesmo esses judeus, mesmo esses fariseus que estavam desviados, Jesus veio para salvar eles. Mas eles não quiseram, eles não acreditaram. Uma boa parte deles não aceitaram a Cristo. Mas o Senhor disse, aqueles que querem mim, aqueles que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, mas sim eu cuidarei deles. E Jesus ainda disse, eu sou a porta. Aqueles que vier a mim, salvar-se-á. Jesus está dizendo, se alguém entrar por mim, esse será salvo. Jesus vai dizer também, João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida fora de Cristo, irmão, não tem como. Um certo dia eu vi um pregador contando uma história muito maravilhosa que faz sentido. Ele estava contando, dizendo, o lago. Um dia o peixe veio falar com o lago, dizendo, lago, eu vou sair de ti. E o lago respondeu para o peixe, dizendo, não faça isso. E o peixe, eu não suporto, eu não quero mais ficar aqui, porque eu estou preso. E o lago falava para ele, não saia de mim, porque no dia que você sair, você morrerá. Ele disse, não, mas eu quero sair. E o lago respondia não com ironia, não com soberba, nem com querendo impor regras ou aprisionar. Mas ele estava dizendo uma verdade para aquele peixe, dizendo, no dia que tu sair de mim, tu morrerás. E assim também é Cristo. Nós somos como os peixes, e Cristo como a fonte da água. Ele é como o lago de água viva. Muitos querem sair de Cristo, mas se sair, essas pessoas morrerão. Veja, ou se o peixe sair da água, ele não suportará muito tempo. E era isso que a água estava colocando para que ele entendesse, dizendo, não saias de mim. Mas mesmo assim, ele quis sair. Assim é o cristão. Eles sabem que não pode sair de Cristo, porque se eles saírem, eles morrerão. Não só terrenamente, mas espiritualmente também. E muitas pessoas estão indo, fazendo como peixe, querendo sair da água.
Veja, o peixe fora d'água, ele passa algum tempo, alguns minutos ali se batendo. Depois começa a faltar o fôlego. Depois começa a faltar aquilo que preenchia ele. Assim também é o cristão. Ele sai da presença de Deus e aos poucos ele vai morrendo. E ele não consegue mais voltar. Assim como o peixe também não consegue voltar mais para a água. Por isso, irmão, se você ainda não teve um encontro com Cristo, lembre-se dessa palavra. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm a mim." Se você é uma das ovelhas do Senhor, venha a Ele. E se você já teve um encontro com Cristo, e você está passando por alguma situação que você não está compreendendo, e até pensando em desistir da caminhada, não faça isso. Não seja incrédulo como o peixe. Não seja ignorante como o peixe, querendo sair da água. Porque aqueles que saírem da presença do Senhor certamente morrerás. Disse Jesus: aqueles que estão em mim viverá, mas aqueles que estiver fora de mim, esses para nada servem, a não ser para... É como ramos secos. Você já viu um galho de árvore, ele florescer fora da árvore? Não tem como. Mas quando ele está na árvore, ele tem vigor, ele tem vida. Assim como Deus quer que eu e você tenha vida e que nós permaneça nele. Se você gostou desse vídeo, se você tem uma visão mais ampla de quem é Jesus, se você sabe realmente quem é Cristo, convide mais pessoas para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Saiba que Ele se entregou por mim, por você e por todos aqueles que ainda estão lá fora. E cabe a mim e a você evangelizar. Irmãos, eu não evangelizo só através aqui da internet. Eu evangelizo no meu trabalho. Eu evangelizo aonde quer que eu esteja. Se eu tiver oportunidade de falar do amor de Jesus, eu estou falando. E tem muitas pessoas que são testemunha disso. Que eu não tenho medo de evangelizar a palavra do Senhor aonde que eu estiver. Porque eu sei que a palavra de Deus é verdadeira. E eu sei que o céu nos espera. E que logo, logo o Senhor virá nos buscar. E por isso eu não me cansarei de anunciar a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, meu irmão, você, minha irmã, você que ainda não é crente, você que ainda não aceitou Jesus ainda, não perca tempo. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou fazer aqui a oração. Se você sentiu de Deus que essas palavras foi para você, que você está afastado, que você precisa reconciliar com Deus, eu vou estar orando por você a partir de agora. Se você ainda não teve um encontro com Jesus e não sabe quem Ele é, mas através dessa palavra, você agora tem uma visão mais ampla, que Jesus realmente é o Salvador, eu quero orar por você. E depois dessa oração, você que está afastado será reconciliado com Deus. E você que nunca aceitou Jesus, a partir dessa oração, você pode acreditar que você será uma nova criatura, que você agora será um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse é o convite. Você quer aceitar Jesus pela primeira vez? Pois faça essa oração comigo. Se você está afastado e quer reconciliar com o Senhor e voltar, faça essa oração também comigo. Senhor Deus, Pai Santo, a Tua palavra foi anunciada, Senhor. Eu sei que muitos pararam para ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Pai, eu quero apresentar esses irmãos que querem reconciliar com o Senhor, Pai. Se afastaram porque se frustraram com alguma coisa, não pela Tua causa, Senhor, mas sim por algumas pertilência, alguma coisa que provocaram alguma contenda no meio deles. E eles se entristeceram e por isso se afastaram. Mas hoje eles reconhecem que sem o Senhor, eles são como peixe fora d'água. E eles querem voltar, Senhor.
Eu oro, Senhor, apresentando esta vida que está se reconciliando com o Senhor, para que o Senhor, Pai, escreva o nome dela no livro da vida e que ela volte à comunhão, para que em breve nós possamos entrar na glória pelas portas. Senhor Jesus, assim como o Senhor aceitou a ovelha, Pai, e assim como o Senhor aceitou o filho pródigo que retornou, depois de ter se afastado da casa do seu pai, assim eu te peço, aceita esse irmão que está se reconciliando. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai Santo, que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida e que o Senhor perdoe os pecados dele e as falhas. Senhor Deus, esse irmão e esta irmã que estão aceitando o Senhor pela primeira vez, eu te apresento eles, Pai, cada um. O Senhor conhece e sabe o nome de cada um deles. E o Senhor sabe que no coração deles eles querem realmente que o Senhor seja um único e suficiente Salvador da vida deles. Senhor Deus, escreve o nome desses irmãos no livro da vida. E que eles, Pai, possam, no grande dia, ouvir o seu nome ser chamado. Senhor Jesus, permita que o teu Espírito tenha liberdade de entrar no coração deles. E que eles venham, Pai, ter frutos dignos de arrependimento. Senhor Deus e meu Pai, escreve o nome desses irmãos, Pai, no livro da vida. Senhor Deus, eu acredito e creio que esses irmãos que levantaram a mão para Ti e fizeram essa oração, que eles foram aceitos e que o nome deles estão escrito no céu e que em breve, quando o Senhor retornar, eles subirão junto com cada um de nós para a vida eterna. Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados e as nossas falhas e que nós possamos junto, um a um, ajudar um ao outro para que nenhum seja deixado para trás. Senhor Jesus, receba toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Amados irmãos, este foi mais um vídeo da Palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe de uma forma poderosa e gloriosa. Que Ele abençoe sua família, abençoe suas finanças. Que Ele te proteja desses dias tão conturbados que estamos vivendo. Dias difíceis, da qual esta enfermidade tem assolado muitos e muitos irmãos. Mas nós sabemos claramente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso você, meu irmão, você, minha irmã, não desanime, não tenha medo. Ande com sinceridade na presença do Senhor, porque o melhor está por vir da parte do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, siga a nossa página e, se possível, compartilhe nos seus grupos de família para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você esteja na presença do Senhor antes da chegada dele. Porque aqueles que não estiver na presença do Senhor, esses serão deixados para trás. Que isso não venha acontecer com você, mas sim que você seja achado do Senhor no grande dia. Que Deus te abençoe. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Fique com Deus e até a próxima. Amém.